Olá galera, tudo bem com vocês? Então, para essa semana eu deixei como proposta de atividade uma análise pessoal de uma obra de arte que vocês têm que fazer para mim. Então, aí vocês podem me perguntar como fazer esta análise. Eu vou passar para vocês alguns pontos que vocês devem seguir na observação de uma obra para vocês conseguirem fazer esta leitura, certo? Fazer a leitura de uma obra de arte é como se você estivesse lendo um livro, lendo um texto de um livro e que você estivesse a interpretar. É a mesma coisa. A obra deve ser interpretada da mesma maneira. Vocês vão observar vários detalhes que existam nessa obra para poder compreender aquilo que o artista quer falar para vocês. Ok? A arte, de vez em quando, pode ser considerada uma coisa chata, assim como um livro pode ser considerado chato, se vocês não tiverem a devida compreensão do que aquela obra de arte está querendo passar para vocês. Assim como acontece com um livro. Se vocês não tiverem uma atenção especial ao livro e não conseguirem interpretar, vocês não vão gostar. Isso acontece com a arte da mesma maneira, certo? E o importante de se iniciar uma leitura de uma obra é você descobrindo qual a legenda dela, qual a ficha técnica. Ou seja, nessa ficha técnica vai ter lá o nome da obra, ou seja, o título que o autor deu para essa obra de arte, o ano, que é uma coisa importantíssima para se entender o contexto que aquela obra está inserida, certo? O nome do artista é outra coisa também super relevante para se compreender isso, essa questão. E a técnica. Vocês têm que descobrirem qual a técnica, ou seja, tem obras que podem ser feitas a óleo sobre tela, têmpera sobre madeira, e tem uma infinidade, aquarela, uma infinidade de técnicas que podem ser utilizadas na pintura ou na escultura, aquilo que o artista for fazer como arte visual, artes plásticas, certo? E outra coisa importantíssima é você tentar entender o significado, ou seja, o que o artista quer dizer através daquela obra, o que o artista quer passar. Vocês têm que tentar compreender o significado. Não adianta chegar lá e olhar, essa obra é feia ou bonita. Não é essa a questão. Tem que entender o significado para compreender o que o artista quis trazer à tona fazendo aquela obra de arte. Outra coisa importantíssima são as características. Ou seja, quando eu falo características, eu me refiro às características estilísticas. Ou seja, aquilo que o artista usou, como a roupagem dos personagens, se tiverem, a questão arquitetônica no fundo, o que tem de fundo, de perspectiva, como estão as árvores estão localizadas na obra, e vários elementos que compõem. Então essas são as características. Outra coisa importantíssima é a sensação que uma obra pode te despertar ao você observar essa obra. Às vezes tem obra de arte que você vai conseguir ter felicidade ao observá-la. Às vezes você vai ter ódio, raiva, alegria, vários sentimentos essa obra pode te provocar. E através desses sentimentos você começa a compreender o que essa obra quer te passar, o que ela está querendo te dizer. Outra coisa super importante é o contexto histórico em que esta obra está inserida. Porque às vezes a obra pode ter um cunho crítico, pode ter um cunho político, social, ou pode ser também uma obra encomendada por alguém, de um autorretrato, por exemplo. Isso era muito comum no século XIX ou no século XVIII, porque até então não existia fotografia, então as pessoas se utilizavam dos artistas para reproduzirem, os seus autorretratos e colocarem nas suas salas e assim por diante, por não existir a fotografia. Então, contexto, vai que a obra seja de guerra, alguma coisa assim, vai que a obra, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, A Independência do Brasil, é uma obra de um contexto histórico, de um fato importantíssimo para a nossa história. Então, todos esses pontos que eu falei para vocês, é preciso analisar antes de vocês colocarem no papel. Depois de vocês terem a noção exatamente do que essa obra quer dizer, vocês vão passar para o papel.
Então, meu terceiro ano, para vocês eu deixo como proposta uma obra de cunho histórico, né? Que é uma obra conhecida como O Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Terras Brasileiras. É exatamente uma obra que retrata aquele momento da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil no ano de 1500, quando ele descobre o Brasil. E essa obra foi concebida por um artista chamado Oscar Pereira da Silva. Esse artista tem uma coisa muito interessante que eu acho, que ele, na verdade, é um artista que nasceu em uma cidade próxima aqui à nossa, a São João da Barra, que é na cidade de São Fidélis, aqui no estado do Rio de Janeiro, bem próximo aqui da gente, depois de Campos. Ele nasceu em São Fidélis no ano de 1867, ainda no século XIX. Ele foi um artista que foi pintor, decorador, desenhista e também foi professor. Ele estudou na Academia Imperial de Belas Artes, ou seja, ele não era apenas autodidata. Ele tinha uma formação acadêmica em artes. Ele era um artista acadêmico. Ele também foi aluno de um dos artistas mais famosos que nós temos no Brasil, que foi o Victor Meirelles. Então ele foi aluno dele na Escola Imperial de Belas Artes. Ele também trabalhou como ajudante na decoração da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Uma igreja muito conhecida que fica ali no centro do Rio. E ele trabalhou como ajudante na decoração dessa igreja, que é uma igreja belíssima, por sinal. Ele também estudou na França e lá produziu vários estudos e telas. Então, ou seja, ele também produziu uma grande parte de obras artísticas na França. Ele também trabalhou na decoração do Teatro Municipal, onde lá ele pintou 3 telas, ou seja, 3 murais grandes. Um é o teatro na Grécia Antiga, outro é a dança e o outro é a música. Ele veio a falecer na cidade de São Paulo no ano de 1939. Ou seja, ele teve uma grande carreira, ele teve uma carreira promissora, que além de estudar no Brasil, ainda estudou na França, na Europa, né? E ainda conseguiu fazer obras aqui e lá. E lá também ele pôde expor em salões de arte, pôde mostrar o trabalho e todo o requinte da arte nossa, né? Da nossa arte brasileira. Ok? Então eu vou deixar para vocês essa proposta desta obra. Observem com calma, façam tranquilamente e façam uma boa análise desta obra, O Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Terras Brasileiras, do grande artista Oscar Pereira da Silva. Sendo assim, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem esta análise, né? Como eu já falei no início, e esta análise deve ser uma análise bem feita. Então não deixem de fazer, façam com atenção, observem bem a obra. Eu também já deixei para vocês disponibilizado a foto da obra na nossa plataforma digital e também a nossa entrega vai ser na segunda-feira até a meia-noite. É o prazo de vocês. Não deixem de fazer porque vale ponto, como já é as nossas atividades de costume, assim acontecem. Outra coisa importante é que essa análise tenha no mínimo 5 linhas, que já é o suficiente para vocês passarem o que vocês estão percebendo, observando na obra de arte proposta. Tá certo?